Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui em mais um quadro da Fofoca Astrológica e eu vou falar agora para vocês sobre esse trânsito, né, que é um dos trânsitos mais importantes que a gente tem vivenciado aí nos últimos tempos. E agora ele está retrogradando, que é Plutão em Capricórnio. Ui, quando a gente fala de retrogradação, vocês já ficam, né, se tremendo todo, mas relaxe. Vou desmistificar para vocês esse lance de retrogradação, tá? Na verdade, é um momento ótimo, tá? Meu nome é Irvine, para quem não me conhece, para quem é novo aqui, eu queria convidar vocês a assinar, né, o canal para semanalmente estar recebendo aí esse conteúdo de fofoca astrológica com os trânsitos mais importantes aí que a gente vai estar passando. E eu também vou deixar aqui mais descrições aí na parte abaixo do vídeo sobre mim, sobre também caso você queira fazer um mapa, né, seja ele mapa astral, mapa numerológico, para ajudar, né, a gente a se redirecionar. E esse trânsito de Plutão também vai fazer com que vocês entendam a importância, né, para quem acredita, obviamente, de saber os aspectos, né, os signos que você tem no seu mapa e saber exatamente ali o que você vai estar precisando, de fato, aí analisar dentro da sua conjuntura como esse ser humaninho aí que você veio neste mundo tão louco. Então vamos lá, começar, né? Esse é o último movimento de Plutão no signo de Capricórnio. Então, a todos que possuem, né, como eu falei, esse signo forte no mapa, seja ele no Sol, no Ascendente, na Vênus ou em qualquer outro aspecto, ele veio transformar a área que Plutão ele lida. Cada planeta ele rege ali determinadas tendências, né? E Plutão ele vem falar justamente sobre morte e renascimento, quase que uma coisa kármica, sabe, que a gente traz assim na nossa vida e que vira e mexe ela precisa ali de uma tratorada, digamos assim, de uma rasteira para poder a gente tomar as rédeas da vida. A gente sabe, né, que sempre antes de grandes revoluções, de grandes mudanças, sempre há algum tipo de guerra ou manifestações e, enfim, isso está atingindo não só a nossa vida pessoal, como também a vida global. A gente vai falar um pouco disso aqui, dessa morte e renascimento, né? Plutão, ele também é chamado de Senhor do Submundo, porque é nele que é simbolizado essas mudanças inevitáveis, como eu falei. Tem coisa que quando tem que acontecer, ela vai acontecer, a gente gostando ou não. E, inclusive, coisas que a gente está aí demorando para fazer acontecer. Porque esses planetas que demoram mais para fazer essas rotações, como Plutão, eles trazem aí mudanças mais lentas. E no signo de Capricórnio, então, que Capricórnio é representado por uma cabra, né? E a cabra, como a gente sabe, né, é um animal que vive ali em lugares mais frios, em grande maioria, e de montanhas, né? E aí ela consegue ali chegar sempre no topo da montanha, mas não é do dia para a noite, é todo um processo que vai acontecendo. Então, é toda essa simbologia que Capricórnio traz, né, de missão profissional, de ir conquistando, chegando até o topo mais alto da montanha. E aí é lá que ele se sente valorizado, que ele para e enxerga ali todas as suas conquistas, né, materiais e também espirituais, porque além da cabra, ela tem o símbolo, né, ele tem um rabo de peixe. Peixes na astrologia representa aí a nossa espiritualidade. Aí eu vou deixar para falar sobre a questão espiritual aí no final, para a gente fechar o raciocínio. Vamos falar agora mais das questões materiais mesmo, que Capricórnio ele fomenta. A primeira vez que Plutão ele entrou em Capricórnio foi em 2008. E para quem não se lembra, para quem também não era nascido, né, a gente sabe que os astros lentos, né, como eu falei, eles trazem esses impactos aí mais potentes. Em 2008 foi justamente a maior crise da bolha imobiliária que o mundo passou, né? Porque aconteceu nos Estados Unidos e os Estados Unidos, como potência que acabou gerando uma crise financeira mundial. E isso se perdurou por 16 anos. Então, o Capricórnio, ele vai representar esse momento de entendimento, mesmo que através de crises, que indica onde a gente deve investir,
ou não para consolidar o que a gente realmente quer. E a crise de Plutão, ela tem toda essa energia da forma como a gente enxerga algo e que muitas das vezes não é a forma como ela realmente precisa ser enxergada, ou então a gente ali está se mantendo em um movimento que precisa mudar e para melhoria, muitas das vezes, porque signos de terra, eles estão sempre almejando a melhoria e principalmente a melhoria palpável, porque signo de terra, ele gosta de conquistas palpáveis, né? Ele se utiliza de habilidades muito estrategistas, principalmente pela determinação em ver as coisas realizadas, como eu falei, quando a cabra chega lá em cima da montanha e visualiza lá tudo que ela conquistou. E aí, quando a gente vai trazer, né, novamente, fazendo esses links, né, revisitando aí esses ciclos históricos, a última vez também que a gente teve essa virada de Plutão entre Capricórnio para Aquário, a gente também teve a Revolução Francesa em 1789 e a independência dos Estados Unidos em 1776. Então, todo esse trânsito ele está influenciando principalmente, como eu disse no início, naqueles em que possuem principalmente posicionamentos no último grau de Capricórnio e nos primeiros graus de Aquário, que são os principais nascidos nos anos 90. Eu mesma. Gente, eu tô passando assim por coisas na minha vida que eu digo pra mim mesma, é sério isso? Mas gente, é muito sério, sabe? Não é à toa que eu, inclusive, comecei aqui esse canal justamente porque é uma virada de chave, é algo que eu sempre quis. Eu vou compartilhar um pouco aqui da minha vida com vocês, né? Eu fui mãe há mais ou menos 3 anos, fui uma das mães na pandemia e naquele momento ali eu já tinha recebido um chamado de que eu deveria trabalhar com astrologia, mas aí entram as inseguranças, todas essas questões aí de Plutão. E o meu Plutão, ele ainda é Escorpião, ou seja, realmente mudanças para mim, elas são difíceis, bem difíceis assim, porque trabalha muito em segurança. Plutão é um signo de transformação, Escorpião é um signo de transformação, então isso fez com que, de fato, eu perdurasse quase 3 anos para começar a fazer algo que eu já sentia, que eu já intuía lá dentro. Então esse é o momento da gente realmente ter a nossa reviravolta. Não dá para correr mais. Se a gente continuar lutando contra, a vida ela vai fazer assim manobras para que a gente de fato enfrente o que a gente vai precisar enfrentar por agora. Se quiser uma leitura do seu mapa, como eu falei, responde aí nos comentários que eu vou mandar o número do meu WhatsApp e a gente fecha ali os orçamentos, tá? De acordo com o que você quiser, o tipo de leitura que você quiser. Num preço super acessível, tá? Porque eu tô começando agora, então vai ser um preço extremamente abaixo do mercado. Aproveitem, gente, porque é toda uma troca aqui. Eu também faço isso com muito intuito de vocês também se redirecionarem, assim como eu também tô buscando isso, tá? E Plutão também fala sobre isso. Plutão em Capricórnio também fala muito sobre isso. Sobre essa questão da gente trabalhar o nosso lado financeiro e profissional e também transformador e social. Incrível, né? Tá tudo sincronizado. O universo é lindo, Deus é perfeito. E a retrogradação, como eu falei a vocês, desmistificar um pouco, né, esse medo de, ai meu Deus, o planeta tá retrógrado. Quando a gente tá andando de ré num carro, ou até a pé mesmo, a gente para assim e dá uns passos para trás. A gente não sai correndo, né, de costas assim, loucamente, que nem a gente consegue quando a gente tá correndo de frente. É o mesmo raciocínio que a gente faz com a questão de retrogradação dos planetas. É um momento que nos pede para prestarmos atenção, né? E não agirmos de forma impulsiva, diferentemente dos que gostam de falar que a retrogradação é algo negativo, tudo de ruim vai acontecer, sombras. Não, gente, não tem nada a ver. A minha visão de astrologia é algo totalmente fora de memes, fora de padronizações, entendeu? Eu gosto da astrologia e estudo ela de uma forma muito séria e desconstruída, como de fato ela é, né? Um poderoso instrumento de redirecionamento. Então agora é um período de revisão, de análise, fechamento de ciclos
E Plutão, ele tendo essa energia, ele fala muito das nossas manias, né? Das nossas compulsões, das nossas perversões, né? Do nosso lado ilícito, da nossa inconsciência. Então tem muita coisa que a gente quer mudar, a gente até muitas das vezes sabe que precisa, mas a gente não consegue. Como eu comentei com vocês mais cedo, eu sabia que eu precisava de uma mudança, e aí veio a gravidez. Aí não bastou só a gravidez, porque outras coisas ocorreram por causa da minha teimosia, né? Nós temos o livre-arbítrio de fazermos e acreditarmos no que a gente quiser. E eu escolhi acreditar no que eu queria naquele momento, mas algo estava me dizendo ali: mude, 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 até que coisas assim muito drásticas aconteceram e continuam acontecendo, porque só agora, depois de quase 3 anos, que eu realmente comecei a colocar a mão na massa, de fato, com as coisas que eu sabia que já tinha que desconstruir. Então é nessa camada que Plutão, em Capricórnio, ele vai atuar. Por isso se faz necessário, embora meio que impossível, né, a gente controlar, né, essas camadas aí do inconsciente, mas a gente sabe que é difícil, mas acontece, né? Os embates, eles nos levam a mudanças positivas, sendo que a gente tem que prestar muita atenção para não fazer isso de forma impulsiva, e é o que a retrogradação pede, né? Como eu falei a vocês, quando a gente está de ré, quando a gente está retrogradando, a gente está com mais cautela, avalie mais, tenha mais paciência, tente buscar mais calma em tudo o que você estiver fazendo ali. E quando esse período se finalizar e Aquário começar aí os seus primeiros graus e o movimento parar de retrogradar e começar aí no movimento direto, a gente vai precisar justamente que todas as questões que tiveram necessidade de ser realinhadas se realinhem agora, para que quando ele começar a marchar para frente, a gente vá também e a prosperidade chegue e caminhe na nossa vida. É uma coisa, vamos falar agora um pouco das questões globais, né? A gente falou bastante aqui das questões pessoais, as questões climáticas, que a gente foi bastante avisado aí por meteorologistas, por astrólogos, por todos os profissionais que estudam, né, essas questões planetárias, de que essas mudanças climáticas, elas eram esperadas devido à natureza e às suas inconstâncias. No entanto, o ser humano e seu livre-arbítrio se apossou demais, né, da natureza, começou a se utilizar aí de ferramentas abusivas e causaram o que estão causando agora, né, cada vez mais, porque sempre aconteceram, mas agora, por causa de todo esse movimento astrológico, essas mudanças, elas vêm causando tragédias assim inimagináveis, coisas como, de fato, a gente esperava que acontecesse, mas ver acontecendo ainda é muito chocante, né? Como essas tragédias no Rio Grande do Sul, como as chuvas em Dubai, como os furacões, e infelizmente vão vir mais, né? As tendências são que continue acontecendo cada vez mais, porque a gente de fato precisa revisar, né, se a humanidade está caminhando para a melhoria ou para o precipício total aí. Há pouco tempo, a gente teve um dos principais bilionários, né, que é o Elon Musk, tretando, né, com questões políticas e ideológicas, e isso também remete muito a essa questão do signo de Aquário, né? Quando Aquário, ele vem falar sobre tecnologias, e aí a gente vê essa necessidade de regulamentar as tecnologias. Eu tenho estudado bastante sobre, e eu encontrei um historiador israelita chamado Yuval Harari, e ele fala dessa importância da inteligência artificial ser regulamentada para que as fake news, elas não sejam disseminadas, como a gente está vendo aí acontecer cada vez mais, e principalmente acabem se utilizando aí dessas ferramentas de massa, né, de manipulação mesmo, a palavra é essa, para conseguir cada vez mais controlar e levar a humanidade a um desastre total, como, por exemplo, uma guerra nuclear, né? Então, esse ano é de fato um ano de mudanças decisórias, né, políticas, e a sociedade, né,
ela precisa se organizar e se limitar, sim, regras precisam ser estabelecidas e isso não é censura, né? Volto a dizer que isso não é censura, que é muito necessário que o ser humano ele precise de regulamentações, principalmente esses grandes bilionários, essas pessoas com extremo poder, governantes, porque o ser humano ele tem um ego que cada vez que você dá poder a ele, você vê o que de fato aquela pessoa ali é capaz de fazer. Então é um momento que pede muita revisão nesse sentido, para que o pior não aconteça, né? Vamos continuar acompanhando aí e orando para que as coisas, né, que não estão dentro do nosso poder de controle, no caso mais global, né, se desenvolva aí da melhor maneira. Voltando a falar mais de um nível pessoal, vamos falar do que a gente consegue controlar, né, dentro das nossas vidas. As pessoas que passaram em grandes transformações e que ainda estão passando, né, que tem algum aspecto de Capricórnio, como eu contei a vocês que eu e os nascidos dos anos 90 têm, estão sendo chamadas novamente a repensar essa rota de planejamento de fato. A carreira que você está seguindo é essa que você quer? Então, todos esses questionamentos a gente está sendo bombardeada aí diariamente para a gente decidir de fato, para quando o movimento sair da retrogradação, a gente marchar, não perder mais tempo, porque é extremamente cansativo você ficar toda hora se questionando, né? A gente tem que aproveitar o movimento de retrogradação para fazer isso. Eu que tenho Vênus em Aquário e ainda tenho mais 2 planetas, que é Netuno e Urano em Capricórnio, nossa, esse trânsito tá mexendo demais comigo, demais. Minha vida passou, né, como eu falei para vocês, por muitas reviravoltas intensas e extremamente necessárias. E é isso, né? Essa mudança de Capricórnio para Aquário pede justamente uma quebra de paradigmas. Às vezes a gente está se mantendo em um local, né? Falando aqui a nível profissional, principalmente por causa de Capricórnio, que ele vem falar desse materialismo financeiro, dessas conquistas, né? Então a gente às vezes se mantém num padrão ali que muitas das vezes não é o que ressoa com a gente. E hoje em dia, com as questões tecnológicas e tal, a gente consegue ter uma gama, né? Uma gama de escolhas, assim. Você consegue hoje, né, gravar um vídeo como eu tô fazendo aqui, virar digital influencer, youtuber e fazer o que há algum tempo atrás não se fazia. Então, Aquário ele vem justamente para quebrar esses paradigmas e fazer com que Capricórnio ele enxergue além nas questões profissionais deles. Então, que essa nova fase a gente consiga trazer, né, processos mais desconstruídos, que a gente consiga achar soluções que muitas das vezes não tá ali na receitinha de sempre, sabe? Vamos utilizar a internet a nosso favor de forma positiva. E é isso, eu quero que vocês me digam aí se os nascidos dos anos 90, que eu acredito que é a maior parte do meu público, porque são meus amigos, né? Se vocês estão passando aí também por isso. Plutão, ele também vem falar sobre redefinição em mapas geopolíticos, já pulando novamente para uma questão mais global, como a gente vem observando aí em Hong Kong, né, nessa disputa territorial, na Ucrânia, nas Coreias, né, do Norte e do Sul. E outra coisa curiosa que eu também estudei, queria pontuar sobre as simbologias, né, de morte e renascimento, que traz muito essa energia de fim do mundo, apocalipse, foi o relógio da meia-noite. Não sei se vocês conhecem, mas ele foi um relógio que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha o intuito de controlar a proximidade que a gente estava desse momento de juízo final, né, dessa ameaça novamente, né, de acontecer. E esse relógio está quase apontando para que agora aconteça uma nova ameaça nuclear. E a gente viu o Putin, né, com aquelas invasões que ele teve. Isso pode vir a acontecer, gente. Gente, uma coisa assim surreal, né? É surreal tudo isso. Então a gente, de fato, né, tem que orar, fazer o que nos é possível e estar preparado aí, porque são momentos tensos, viu, que a gente tá passando. E
para finalizar, né, revisitar sempre o que a gente acredita ser sucesso, né? Como eu falei, depois de tomar essas rasteiras de Plutão, tudo se reinventa. Às vezes a ideia que a gente tem de prosperidade não é o financeiro apenas, né? Não é, como eu falei, aquela receitinha de bolo de eu vou fazer isso, isso, isso e isso, vou seguir tal curso porque esse é um curso que eu vejo que dá muito certo. Aí eu vou seguir essa carreira porque muita gente fez e dá certo, mas somos seres individuais. Aquário, ele vem lembrar disso, da individualidade de cada um e da quebra, né, de estereótipos. Então, para fechar esse raciocínio, né, com toda essa revisitação sobre as nossas carreiras profissionais, terminando de exemplificar o símbolo de Capricórnio, que é uma cabra com a cauda de peixe. Muitas das vezes, Capricórnio ele se perde ali em tentar materializar e ter conquistas palpáveis, e ele esquece da cauda dele, de peixes. Ele esquece ali de cuidar da espiritualidade dele, porque nosso mundo ele é muito mais espiritual do que material. É uma coisa assim que é indiscutível, sabe? Podem dizer que, mas eu sou ateu e tem que respeitar. Não, eu respeito total, mas espiritualidade, ela existe. Então, que essa transformação, ela venha, né, com toda essa revolução aí aquariana, juntamente com esses últimos graus de Capricórnio, para mostrar que a vida, ela é muito mais materialidade. Que a vida, ela é muito mais espiritualidade do que materialidade. E que você pode se conectar com a materialidade através da espiritualidade, de várias formas, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês busquem, né, saber um pouco mais, busquem se realinhar, né, com o seu eu interior. E para quem quiser, falando novamente, comenta aí pra gente fazer seu mapa astral num precinho bacana, sério, um precinho bacana mesmo, não é migué, não é nada disso. Fala comigo que a gente desenrola se você tiver interesse. E eu sou muito grata por essa troca, sou muito grata por finalmente estar alinhada, né, com o cosmos e fazendo o que eu gosto de coração. E vou ficar imensamente feliz em poder ajudar a quem quiser ser ajudado, né? Um beijo e até a próxima.